No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês 5 livros para começar bem em 2025. Ano novo chegando, a gente tá com as energias renovadas, com as esperanças calibradas, e chega aquele momento em que a gente começa a pensar nos nossos objetivos, se não objetivos específicos, né, mas em coisas que a gente gostaria de alcançar no ano que vai começar. Então, nesse clima, resolvi trazer aqui para vocês 5 livros que eu acho que podem contribuir para algumas transformações, né, nas nossas vidas no ano que vai começar. Então, antes da gente iniciar aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo que ajuda bastante na entrega do conteúdo, e vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Se você quiser fazer parte do meu clube de leitura, o link está aqui na caixinha de descrição. Bom, então vamos começar. Eu trago aqui 5 livros com propostas diferentes, 5 livros que obviamente eu amei demais, e cada um deles meio que foca num tema, né? Temas que eu acho que talvez sejam interessantes da gente pensar e repensar para nossa vida, temas que eu sei que são recorrentes, né, nas nossas reflexões, coisas que de repente a gente pode querer aprimorar, né, na gente mesmo. Então vou começar com um livro que quem me seguia em 2018 lá no outro perfil, talvez lembre dele, porque foi o primeiro livro que eu panfletei muito, assim, o primeiro livro que eu realmente fiquei monotemática no Instagram, né, porque na vida eu fiquei com vários já, mas no Instagram foi esse. Eu tô falando de Os Imortalistas, da Chloe Benjamin, que foi um livro que na época que saiu, pouca gente falou sobre, eu falei por todo mundo, mas e depois, né, com o tempo, foi ficando cada vez mais esquecido, o que eu acho uma pena, porque é um livro que é muito interessante, ele tem uma premissa muito legal, né, ele começa em 1969, e nesse momento a gente vai acompanhar 4 irmãos, que são ainda crianças, adolescentes, indo consultar uma mulher que está famosa ali na região, porque dizem que ela sabe o dia específico em que cada pessoa vai morrer. E aí esses irmãos, né, que como eu falei são crianças, adolescentes, vão lá, ela fala para eles o dia em que cada um vai morrer, e a partir desse momento a gente vai percebendo como essa premonição, né, essa previsão, que a gente não sabe ainda se é verdadeira ou não, vai afetar a vida deles, né? Então eu acho que Os Imortalistas é um bom livro para a gente pensar sobre a forma como a gente leva a nossa vida, né? Sobre a forma como a gente vive, como a gente escolhe viver. Então esse livro é dividido em 4 partes, né? Cada parte para cada irmão. E os primeiros 2 capítulos, que são do Simon e da Clara, que são os 2 mais novos, eles são assim, arrebatadores. Tipo, são destruidores, sabe? Para você ler realmente assim com o coração na mão. E aí os outros 2 capítulos, que são dos irmãos mais velhos, né, a Varia, se não me engano esse é o nome dela, e o Daniel, eles são um pouco mais mornos, né? Eu lembro que essa era uma crítica, assim, uma observação, né, uma ressalva, que eu sempre vi as pessoas que leram Os Imortalistas falando, né, que era um livro que começa muito bem e depois ele perde um pouco do ritmo, né, nessa metade final. Eu concordo, né? Eu concordo porque os 2 primeiros capítulos são realmente muito bons, né? As 2 primeiras partes. Mas chega ali no meio, você já tá tão envolvido, você quer saber como que, né, esses outros 2 irmãos estão lidando com essa previsão que foi feita lá no passado, que, sabe, né? Você já tá envolvido e você não vai abandonar. E de qualquer maneira, essa parte final, né? Essa metade final, não é ruim. Ela só tem um ritmo um pouco mais lento e tem um apego menor, né? Porque eu acho que os 2 irmãos mais novos a gente realmente se apega e os 2 mais velhos nem tanto. Então tem esses contrastes, mas apesar de ter realmente essas diferenças entre as 2 primeiras partes e as 2 últimas, eu acho que como um todo, né, como uma história assim, Os Imortalistas realmente não deixa nada a desejar. Tô fazendo essa ressalva porque eu sei que é algo que muitas pessoas comentam, né, sobre esse livro. Mas o que realmente me tocou nessa história foi isso. Primeiro, ver o quanto essa previsão, né, dessa mulher ditou a vida dessas pessoas, se não porque era uma previsão correta, isso a gente não sabe, eu não vou revelar aqui para vocês, mas porque ficou aquele peso, né, em cima deles, assim, será que vai ser nesse dia realmente que eu vou morrer, e o que eu vou fazer, né, um dos irmãos tinha uma previsão de um tempo mais curto de vida, então isso com certeza mexe com a pessoa, né, mexeria comigo, eu pensaria, poxa, se eu realmente morrer, né, tão cedo, o que eu quero fazer nesse tempo que eu tenho? Então, eu achei bem interessante essa premissa e gostei muito da forma como a autora desenvolveu. Parece uma história sobre a morte, mas na verdade é uma história sobre a vida, né? Sobre a forma como a gente escolhe viver, porque
A vida impõe muitas coisas pra gente, mas em muitos pontos a gente escolhe viver não só nas nossas decisões, mas também na forma como a gente encara as coisas que a vida impõe, né? Então, acho que faz a gente pensar muito sobre isso e eu acho que essa reflexão é válida em qualquer momento, né? Em qualquer ano da nossa vida. Mas, de repente, se você estiver aí pensando, né, um pouco mais, assim, refletindo um pouco mais sobre as suas escolhas, esse livro realmente vai ajudar. Vai dar uma crise existencial? Vai, mas vai valer a pena, porque eu acho que realmente é o tipo de livro, é o tipo de história que tem o poder de transformar alguma coisa dentro da gente. Então, tenho certeza que vai ser uma leitura bem reflexiva para quem decidir fazê-la. O segundo livro que eu quero indicar é o Bem-vindos à Livraria Ryunandong, que foi um dos meus favoritos desse ano, e esse livro é perfeito para a gente refletir sobre a nossa vida profissional, né? Ele é perfeito para você ler em qualquer momento, mas se você está naquela fase de estar insatisfeito com a sua vida profissional, está se sentindo meio sem propósito, meio sem rumo, leia esse livro porque com certeza ele vai te dar bons insights. A Yeong-ju, que é a protagonista de Bem-vindos à Livraria Ryunandong, mais uma vez, eu esqueci de pesquisar como se fala o nome do personagem, mas enfim, ela tá no momento, né, nesse momento da vida dela que ela se sente meio sem rumo, assim, meio infeliz com, né, com a situação, e ela decide realizar um sonho antigo, que é abrir uma livraria, né, que é a Livraria Ryunandong. E ela não sabe nada sobre ter um comércio, sobre ter uma livraria, e a gente acompanha justamente ela nesse aprendizado, né, do que é, de como ela pode fazer a livraria dar certo, mas a gente também testemunha como a Livraria Ryunandong vai se tornando um local de cura, né? Não só para ela, como também para as pessoas que frequentam. E essa cura se dá por meio dos livros, que é, assim como para a gente, né, é uma coisa muito importante para a protagonista do livro, né? Porque ela é uma leitora, ela teve a vida transformada de muitas formas pelas histórias que ela leu, então ela entende a gente e também pelas relações que vão se criando entre a Yeong-ju e os funcionários, entre ela e os frequentadores, esse pequeno universo que vai ali se formando na Livraria Ryunandong. Então é uma ficção de cura, que eu já falei aqui várias vezes que é um gênero que eu tenho gostado cada vez mais, né? Eu sei que eu tô devendo um vídeo sobre isso, eu vou fazer. Mas enfim, por enquanto fica aqui essa indicação. E eu acho que esse livro, assim, ele traz muitas reflexões. Primeiro, é isso que eu falei, tem isso que eu falei da protagonista ser uma leitora. Então, ela entende a forma como os livros impactam a nossa vida, né? Influenciam a nossa vida. E de formas diretas, indiretas, né? Tem uma parte que ela fala que ela sabe, ela sente que todos os livros que ela leu levaram ela àquele momento, né? E eu acho que é exatamente isso, assim, pode parecer uma coisa exagerada, assim, meio, nossa, né, melodramática, mas eu não acho que é, eu acho que é realmente isso. Às vezes a gente nem percebe o quanto os livros que a gente lê influenciam a gente, né? Dão novos insights, novas perspectivas sobre a vida, a nossa vida e também sobre vivências, experiências que a gente não teve e nunca vai ter. Então, eu acredito, obviamente, muito nesse poder dos livros e eu acho que Bem-vindos à Livraria Ryunandong fala exatamente sobre isso. Mas aí tem a questão do trabalho, né? Como eu falei, a Yeong-ju, ela tá nesse momento infeliz da vida dela e ela decide abrir a livraria. E aí fala muito sobre como o capitalismo, né, deturpou as nossas vidas. Tem uma parte desse livro em que ela fala que a força é igual ao sucesso, né? Que as pessoas veem a força como se fosse sinônimo do sucesso. E o sucesso seria um sinônimo de você ser bem-sucedido no trabalho, de você ter uma vida profissional não exatamente feliz, mas uma vida profissional que aos olhos dos outros, né, da sociedade, seja bem-sucedida, né, que você tenha um cargo bacana, que você ganhe muito dinheiro e que isso acaba trazendo esse sucesso, essa força e que a gente acaba se vendo através dessa lente também, né? Eu acho isso muito real. Esse livro me lembrou muito de toda a minha trajetória, assim, eu sempre fui uma pessoa que queria muito trabalhar com um propósito, só que eu não sabia qual era o meu propósito. Então, como eu poderia, né, entender que tipo de trabalho eu queria fazer? Eu tive empregos legais, eu realizei sonhos profissionais, mas eu nunca me sentia completa. E eu só fui sentir isso quando eu decidi, né, largar a minha vida CLT para tentar ser produtora de conteúdo em tempo integral, o que para minha sorte deu certo. Mas eu me lembrei muito, né, disso tudo, do quanto eu queria ter esse propósito, fazer algo em que eu realmente acreditasse, porque até então eu tinha feito pouquíssimas coisas em que eu realmente acreditava, por mais que eu tenha tido empregos que, aos olhos da sociedade, fossem muito legais e que eu também gostava, né, mas chegava um momento em que eu sentia que não era aquilo. Então eu acho que por isso também esse livro me tocou muito, porque eu já estive nesse lugar, eu acho que todo mundo já esteve ou está nesse lugar, né, a gente lê esse livro no clube
E assim, todo mundo se identificou em algum ponto, o que foi bonito, mas também foi triste, né? Porque quer dizer que todo mundo tá meio preso nessa coisa do capitalismo, que faz a gente trabalhar porque a gente quer dinheiro, porque dinheiro é o que possibilita a gente realizar nossos sonhos, ter as coisas, o que não são problemas, né? Vejam bem, não tô falando que isso é um problema, mas muito da nossa vida acaba girando em torno disso e não é só minha ou sua, né, indivíduos, mas do mundo inteiro. Então, esse livro coloca muito isso pra gente, mostra isso, e o que eu achei muito legal é que ele mostra essa questão do capitalismo, de como não dá pra você ficar tendo uma visão utópica de que eu vou trabalhar com propósito e eu vou ser feliz e isso basta, a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver, pagar aluguel, pagar financiamento, sei lá, carro, não sei. E a gente precisa também ter coisas, né, que nos façam felizes. A vida não pode ser só trabalho e descanso e trabalho e descanso. Tem que ter os nossos hobbies, as coisas que a gente gosta de fazer, aquilo que preenche realmente a nossa alma. E isso muitas vezes, na maioria das vezes, né, demanda dinheiro também. Então, o que eu gostei desse livro é isso. Ele mostra esse lado perverso, né, do capitalismo, mas ele também mostra que é possível você buscar uma vida profissional e uma vida, né, em geral, com propósito, sem sair do sistema. Seria lindo se a gente pudesse sair do sistema, mas é praticamente impossível, né? Então esse livro traz aí alguns insights sobre como a gente pode encontrar esse propósito, viver com esse propósito, trabalhar com propósito, mas sem precisar necessariamente sair do sistema capitalista, o que, como eu disse, é praticamente impossível. Então, bem-vindos à Livraria Runandong. Como eu disse, é esse livro perfeito para você ler se você tiver numa crise profissional, sem saber aí que rumo exatamente seguir, o que você quer fazer, se você se perdeu com os seus sonhos, tem uma parte desse livro que fala sobre como às vezes os sonhos prendem a gente, aprisionam a gente porque a gente fica focado demais, a gente às vezes nem lembra mais porque a gente está sonhando aquele sonho, mas a gente continua até conseguir e muitas vezes, não raro, isso já aconteceu comigo, você consegue realizar o sonho, você realiza e fala, não era isso exatamente, sabe? Então, não que a gente não deva sonhar, não é isso. Eu acho que sonhos são combustíveis também pra gente continuar vivendo, mas a gente às vezes tem que repensar os nossos sonhos, sabe? Lembrar por que a gente tá sonhando com isso. Então, eu acho que essa é uma reflexão que esse livro deixa. Ele faz a gente perguntar o que é uma vida de sucesso. Ele traz uma resposta que eu concordo muito e eu acho que mesmo concordando, a gente como indivíduos, vai buscar outras respostas também pra gente, né? O que é uma vida de sucesso para cada um de nós. E uma frase que eu gostei muito, que eu acho que muita gente. É uma frase simples, mas que eu acho que vai tocar muita gente a vida é complexa demais para ser definida apenas pelo seu emprego. Então, essas são as reflexões de Bem-vindos à Livraria Runandong. É um livro muito fácil de ler, muito gostoso, muito fluido, mas que é uma pedrada nesse sentido de trazer reflexões, realmente coisas que conversam com a nossa vida prática, questionamentos que impactam muito a nossa vida, sabe? Que estão muito presentes ali no nosso dia a dia de várias formas. Então, é uma leitura que eu recomendo bastante em vários momentos da vida, mas principalmente se você estiver em crise profissional. Próximo livro é um Ame ou Odeie, eu sei, mas eu vou defender ele para sempre, que é o Pessoas Normais, da Sally Rooney, que eu acho que ele é um livro perfeito para a gente pensar sobre as nossas relações, e não só relações amorosas, mas relações com todas as pessoas. Esse é aquele tipo de livro que eu gosto de falar, que é um romance de formação sobre a relação de duas pessoas, que no caso são a Marianne e o Connell. A gente acompanha mais ou menos uns 4 anos da vida deles, é pouco assim em termos de tempo, mas são 4 anos em que muitas coisas acontecem, né? Porque eles estão ali com 17 anos e a gente vai então aos 20 e pouquinhos ali, e essa fase é de muitas descobertas, muitas mudanças, né? É realmente o momento em que a gente entra na vida adulta. Eu sei que tem 2 pontos que irritam as pessoas nesse livro. O primeiro é que nada acontece, assim, tipo, é um livro um pouco, eu não diria parado, mas ele não é um livro que tem grandes acontecimentos e grandes reviravoltas, né? Eu gosto muito desse tipo de livro que eu costumo definir como livros em que nada acontece, só a vida. Então já dá pra sentir que não é exatamente nada, né? Mas eu entendo que as pessoas dizem que é um livro mais assim, mais morno, porque ele não tem algumas coisas ali no meio, mas não são grandes revelações, não é nada nesse estilo. Então essa é uma crítica que as pessoas fazem. A outra crítica é a campeã, que as pessoas dizem que se a Marianne e o Connell sentassem para conversar, ou se eles fizessem terapia, esse livro não existiria. E eu concordo, mas eu também sempre penso que a nossa vida é assim, né? Eu acho que quando a gente está lendo um livro, a gente está ali de fora, né, numa outra perspectiva, e a gente fala, mas é só conversar, é só sentar e falar o que você tá sentindo, ele também tá sentindo isso, né, conversem. Mas na vida real é assim, a gente consegue sentar e conversar com as pessoas que a gente gosta, e ser 100% honesto, falar o que a gente sente, sem medo de julgamentos, achando realmente que vai resolver.
a gente não consegue, né? É uma coisa muito difícil. Então, concordo que os dois poderiam fazer terapia, sentar e conversar e resolver em 10 páginas, tá? Mas também acho que a vida real não é assim. Né? A vida real é muito mais complicada, as nossas relações são muito mais complicadas, e é por isso que eu acho que esse livro é bom, pra gente pensar na forma como a gente age com as pessoas, como as pessoas agem com a gente, na dinâmica que a gente tem, né, dentro das nossas relações, como eu falei, não só românticas, né, não só amorosas, mas também de amizade, de família. E tem essa relação, né, entre esses dois personagens que, apesar de ser uma relação muito conturbada, tem uma coisa que eu acho muito bonita na relação da Marianne e do Connell, é que eles podem ser um com o outro exatamente quem eles são. E muitas vezes eles ainda nem sabem quem eles são. Mas nessa relação eles são livres para ser eles mesmos, né? E isso inclui, às vezes, não falar sobre incômodos, sobre dores, sobre angústias, e tudo isso impacta, sim, na relação deles. Muitas coisas poderiam ser mais simples se eles falassem, né, o que eles sentem, mas como eu disse, eu acredito que na vida real não é tão fácil assim, não é nada fácil a gente falar o que a gente sente, a gente ser vulnerável. Então, ao mesmo tempo que eu concordo com essas críticas aí das pessoas que falam que eles deviam sentar e conversar, eu também acho que é uma retratação muito fiel do que é a vida, e por isso que é um livro que ajuda a gente a pensar nas nossas relações. Sim, eu trouxe um livro do King para essa lista, que é sobre a redoma, só que eu não sei nem dizer como que ele pode impactar a nossa vida, assim, tipo um tema, sabe? Porque ele é um livro muito rico, né? Então eu vou falar sobre alguns pontos que eu acho interessantes nesse livro, e talvez no final eu tenha uma resposta para essa minha dúvida. Essa história começa no dia em que uma redoma cai sobre a cidade de Chester's Mill. E ninguém sabe o que é essa redoma e muito menos como tirá-la daí. E aí a gente começa a acompanhar, né, os cidadãos ali, os habitantes dessa cidade se desesperando, e nesse cenário King traz os sentimentos, né, mais viscerais do ser humano, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer e que ele faz muito bem, e eu acho que em Sob a Redoma ele faz assim com maestria. Então são muitos personagens, né? O início desse livro ele é um pouco mais confuso assim, porque são muitos personagens, mas a leitura depois fica muito fluida. Então, apesar de ser um calhamaço, foi uma leitura muito rápida, assim, né? Muito ágil pra mim. Mas enfim, a gente conhece muitos personagens, então tem muitas coisas acontecendo. E com esses personagens a gente vai, né, vendo o pior e o melhor do ser humano vindo à tona. O pior, com certeza, a gente vê no Big Jim, que é um vereador ali da cidade, que é o vilão que muitas pessoas, muitos leitores constantes consideram o pior do King. E eu concordo, porque ele pode não ser uma entidade, sei lá, sobrenatural, como o Pennywise, pode não ser um lobisomem, um vampiro, mas ele é uma pessoa que poderia existir, que existe no mundo real. Com esse personagem, o King mostra a corrupção, a hipocrisia religiosa, a crueldade, o egoísmo, coisas que a gente vê muito, né, nos dias de hoje e muito em figuras públicas. Eu acho que eu li esse livro em 2021 e ele me lembrou muito do contexto político que a gente estava passando naquele ano, né, que teve o auge em 2022. Então foi realmente uma leitura de gatilhos nesse sentido, porque eram muitas similaridades. É assustador viver, mas é também assustador quando a gente vê sob essa outra perspectiva, de uma forma um pouco mais clara. Mas eu também acho que é um livro que fala muito sobre o poder de acreditar e o quanto às vezes a gente precisa chegar ao nosso limite para exercer esse poder. Então, como eu falei, esse é um livro que eu não sei como classificá-lo, né, nessa nossa lista, mas talvez ele seja um livro para a gente pensar na vida de uma maneira mais coletiva, sabe, e menos individual. Claro que o coletivo é sempre feito, né, do individual também, então a gente acaba repensando as nossas ações, a forma como a gente lidaria com essa situação, né, e como isso impactaria no todo. Mas eu acho que, no geral, assim, é um livro que a gente pode usar para pensar nessa vida coletiva e nas problemáticas dessa vida coletiva. E o último livro da lista é o Cartas para Martin, da Nick Stone, que também é um livro que eu vejo poucas pessoas falarem sobre, que eu acho ele maravilhoso, porque é um livro que ilustra o que é o racismo estrutural, especialmente nos dias de hoje. Muitas vezes a gente lê um livro como O Sol é para Todos, por exemplo, que fala muito sobre a segregação racial na década de 60, e a gente fala, ah, nossa, né, a gente já evoluiu bastante. E é claro que evoluímos em alguns pontos, mas o racismo ainda existe, né, e o racismo estrutural, ele é muito perverso, né, porque ele vem por caminhos ali que muitas vezes a gente não percebe, que está tão intrincado na gente, né, como sociedade, que a gente não vê. Então, sim, houve evolução, mas existem muitos pontos ainda, né, para a gente olhar, para a gente cuidar e para a gente melhorar. E eu acho que Cartas para Martin é um livro que fala sobre isso, porque ele é contemporâneo e ele mostra justamente, né, essa questão do racismo estrutural. Acho que ele ajuda a gente a pensar sobre, né, obviamente, o racismo, sobretudo estrutural,
ajuda a gente a pensar sobre os privilégios que nós eventualmente tenhamos, né? Como pessoas brancas ou como pessoas não brancas que se beneficiam do privilégio branco, como eu. E também ajuda a gente a entender como a gente pode realmente participar da luta antirracista, porque muitas vezes a gente não sabe como contribuir e talvez em momentos de desesperança a gente pense que não pode fazer nada, e eu não acredito nisso. Tem até uma frase do livro que é: se nada no mundo mudar, que tipo de pessoa você prefere ser? E eu acho que esse é o ponto de Cartas para Martin, essa é a pergunta que tem que ficar na nossa cabeça, essa é a pergunta que a gente tem que responder depois de terminar essa leitura, e é a partir daí que a gente vai entender como que a gente pode contribuir para essa luta antirracista, especialmente como pessoas brancas, ou como eu falei, pessoas não brancas que se beneficiam do privilégio branco. Então ele é um livro muito forte nesse sentido, ele é um livro muito forte, eu lembro que foi um livro que eu literalmente tive que parar para respirar, e nesse momento em que eu parei para respirar, eu pensei no meu privilégio de poder fechar um livro para respirar e saber que aquela não é a minha realidade, né? Mas ao mesmo tempo foi importante entender que essa realidade existe, que ela é perigosa e que eu, mesmo achando que eu sou, né, uma ninguém no mundo, posso fazer alguma coisa para contribuir e assim é para todo mundo. Então esse livro foi uma leitura muito importante para mim. E esses foram 5 livros então que eu separei para indicar para vocês hoje, para a gente começar 2025 com o pé direito, não só com ótimas leituras, que esses livros definitivamente são, mas também para refletir, né, para de repente transformar a nossa vida de alguma forma, para nos ajudar a transformar a vida de alguma forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês leram esses livros ou se vocês têm vontade de ler. E deixem aí as recomendações de vocês, livros que vocês acreditam que podem ajudar a transformar o ano de alguém. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê em breve.